O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical, para a classe de jovens e de adultos, no primeiro trimestre do ano de 2018. O tema proposto para este trimestre é a carta aos Hebreus. E a nossa primeira lição nesta oportunidade é a glória e excelência de Cristo Jesus, tomando como texto bíblico o primeiro capítulo. Passando em frente para a Escola Bíblica Dominical e esta lição número 1, a glória e excelência de Cristo Jesus, segundo o estudo da carta aos Hebreus, o texto áureo diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 3 do capítulo 1 do livro de Hebreus. Fala a respeito de Jesus, que é o resplendor da glória de Deus, sua expressa imagem, e outras colocações mais que estarão sendo alvo do nosso estudo nesta lição. A leitura bíblica já anunciada é, nesse capítulo 1, os versos de 1 a 14, que é a nossa leitura bíblica, a qual expomos e temos conosco nas nossas Bíblias, mas não farei leitura agora, e sim na sequência da exposição da nossa lição. Dando continuidade, apresentamos nessa lição 1, a glória e excelência de Cristo Jesus, no estudo do livro de Hebreus, o esboço assim programado, e isso segundo nosso padrão para a Escola Bíblica Dominical. A introdução e os 3 tópicos a seguir: aspectos gerais sobre a carta, Deus fala por intermédio do Filho, versos 1, 2 e 3, e terceiro tópico, Jesus Cristo é superior aos anjos, versos 4 a 14, e depois encerramos com a conclusão. Iniciando o nosso texto, a nossa lição, considerando o material de classe, uma introdução, e assim colocamos e faço a leitura.
Em tempos de incertezas e inseguranças, em tempo de esfriamento espiritual, de tolerância religiosa, do politicamente correto, do relativismo moral e etc., o estudo da carta aos Hebreus é importante, pois declara que só há um único e verdadeiro caminho que nos conduz aos céus: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diante de tais desafios, a igreja deve testificar que a mensagem aos Hebreus não se trata de uma obra transmitida por mais uma tradição religiosa, mas é a voz do próprio Deus, através de seu Filho, se revelando à humanidade. Se no passado a mensagem anunciada pelos servos de Deus era representações e sombra das realidades celestes, em nossos dias temos a alegria de desfrutar da glória e excelência de Cristo Jesus e compreendermos sua superioridade sobre toda a obra da criação e tradições religiosas. Conforme o próprio título, a glória e excelência de Cristo Jesus é o assunto que estaremos tratando nesta série de lições deste trimestre primeiro deste ano de 2018. E essa lição inicial falando ou considerando os versos do capítulo 1. Na verdade, estaremos antes a fazer uma apresentação geral de todo o livro de Hebreus, para depois, de fato, entrarmos no capítulo 1 e seus versículos. Consideremos, portanto, neste propósito, tendo para nós estes tópicos no esboço proposto. O primeiro é aspectos gerais sobre a carta. E vamos então considerar. Passando a um parágrafo primeiro, temos no nosso material de classe: apesar de diversas especulações quanto à autoria, o escritor não se identifica, mas escreveu com entendimento, revelação e autoridade de um apóstolo, além de conhecer profundamente o Antigo Testamento, em particular o sistema sacerdotal e sacrificial levítico, o que podemos ver no capítulo 9, versos 1 até 5. Assim como o autor, os destinatários são também desconhecidos e apresentados como irmãos santos, participantes da vocação celestial. Aqui o escritor exorta-os a atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. É possível ainda que esses irmãos enfrentavam perseguições por causa da fé em Cristo. A ausência de qualquer referência à destruição do templo de Jerusalém e do seu culto levítico é um forte indício que o autor escreveu antes do ano 70. Então está o livro, a carta aos Hebreus. Observe que não tem um destinatário definido. E por que colocaram esse nome Hebreus? Na verdade, que o assunto que aqui está sendo colocado, como está colocado, todo ele é baseado no livro do Antigo Testamento, mostrando de diversas formas o ministério de Jesus Cristo como mais excelente do que tudo. Observem que
modelo para nós de pregações diversas. O apóstolo Paulo, quando ele se dirigia a hebreus, israelitas, ele falava dentro das escrituras, porque era do conhecimento dos israelitas. Mas quando ele falava aos gentios, ele não falava nas escrituras. Ele tinha conhecimento, tinha palavras, não a citação dos versículos bíblicos, e trazendo com sabedoria uma ordem de exposição e argumentação para mostrar Jesus Cristo como o Senhor, o Salvador, e isso da parte de Deus. O Deus não de Israel, porque eles eram gentios, mas o Deus de toda a terra e de todos os povos. Então, se essa carta usa muito os textos sagrados, só podia ser destinada a alguém que conhecia esse livro, aos hebreus mesmo, aos israelitas, podemos assim também dizer. Quanto à autoria, podemos observar no capítulo 13 de Hebreus, essa carta é totalmente diferente das cartas de Paulo. Muita gente insinua, defende de forma muito forte às vezes que a autoria é o apóstolo Paulo. Não tem importância quem é o autor, mas mostra-se que teve inspiração de Deus para escrever com tanta propriedade a argumentação que aqui está. Mas em Hebreus capítulo 13, a única coisa que nós temos aproximado de Paulo é a citação do verso 23, quando diz: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual se vier depressa vos verei. É uma expressão muito particular de Paulo, contando sempre com Timóteo como companheiro para a visitação das igrejas. Então poderia ser Paulo. E a citação seguinte, no verso 24, quando está escrito: saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam. Podendo ser também Paulo quando esteve detido mesmo ali em Roma, na Itália. Então são dois indícios só que podem ser de Paulo, estas palavras que aqui nós temos. Mas fora disto, que poderíamos afirmar? E que importa se cada um que escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Então não precisa brigar disso. Entendamos os argumentos a favor ou diferenciados, porque a carta de fato é totalmente diferente das outras cartas escritas por Paulo às diversas igrejas. Muito bem, observe que nós temos vários versículos no texto, referências diversas no livro de Hebreus. Essas referências não estarei lendo neste momento, porque tudo isso vai ter o seu estudo nas lições seguintes. Nosso objetivo é só uma apresentação geral até aqui. Mas ainda uma colocação importante que foi colocada aqui é que fala dos sacerdócios, fala da continuidade dos sacrifícios prestados ou realizados no templo, sinal de que essa carta é antes da destruição do templo em Jerusalém, porque Jerusalém foi destruída com um templo no ano 70 da nossa era. Muito bem, continuando mais um pouco no segundo parágrafo da nossa lição, podemos estar considerando o propósito do escritor era encorajar os crentes a perseverarem em sua fé em Cristo, a despeito das inúmeras tribulações e aflições que enfrentavam. Para isso, argumenta que as disposições divinas para a redenção, vistas no antigo pacto, cumpriram e estavam superados pela vigência da nova aliança,
estabelecida por Cristo, o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Considerando assim a glória e excelência de Cristo, os leitores devem se esforçar com maior diligência à salvação, atentando para o perigo de se apostatarem da fé e voltarem às velhas práticas religiosas da tradição judaica. O que nós estamos dizendo é que o escritor incentiva muito as pessoas na fé, na perseverança da fé, em todo o tempo, mostrando que o presente tempo e revelação em Cristo Jesus excede em muito tudo aquilo que era apresentado pela lei e que era mostrado também, vamos dizer assim, nas expressões diversas dos profetas. Em Cristo temos a realidade, e a lei, na verdade, trazia somente as figuras. É um ponto que também encontramos em Hebreus, tal qual em João capítulo 1, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Continuando um pouco mais, indo para um terceiro parágrafo, podemos considerar: o autor descreve sua obra, o próprio autor descreve sua obra como uma palavra de exortação. Contém 3 divisões principais, isso para aqueles que gostam de separar, digamos assim, os textos, os assuntos por partes, mas outros poderiam apresentar outras partes. Por isso, repito a frase: contém 3 divisões principais. A primeira, Jesus, o poderoso Filho de Deus, é declarado ser a plena revelação de Deus à humanidade, maior do que os profetas, maior do que os anjos, Moisés e Josué também. Os leitores são advertidos ao perigo do abandono da fé, ou do endurecimento do coração pela incredulidade. A segunda divisão apresenta Jesus como sumo sacerdote, cujas qualificações, caráter e ministério são perfeitos e eternos. O autor adverte àqueles que espiritualmente são imaturos e pensam em desistir da fé depois de tornarem participantes de Cristo. A divisão final admoesta enfaticamente os crentes a perseverarem na salvação, na fé e na santidade. Observe bem essas colocações. No princípio, nos primeiros capítulos, constantemente a citação que Jesus é mais excelente do que, aí coloca ponto por ponto, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Jesus é mais excelente do que Moisés, Jesus é mais excelente do que Davi, Jesus é mais excelente do que Salomão. Nem todas essas citações que estou falando estão no texto, estou acrescentando como em prosseguimento. A palavra interrompe um pouquinho antes, nessas comparações, mas frisando no primeiro capítulo a excelência de Cristo Jesus a tudo que há nos céus, aos magníficos anjos, querubins e serafins, ou o próprio arcanjo. Jesus é mais excelente do que tudo. Essa é a colocação especial. Segundo, que em Jesus temos o sumo sacerdócio, previsto pelos profetas, anunciado por Moisés e, conforme também os salmos, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio diferente, primário, anterior ao do Levítico.
É o que nós precisamos considerar, mostrando que o sacerdócio levítico foi um modelo para se ter conhecimento, entendimento daquilo que Jesus seria na ordem real de um sacerdócio celestial e de um tabernáculo também nos céus. E finalmente, depois do capítulo 10, muitas considerações, exortações, nos incentivando a permanecer naquilo que é proposto por Deus, com firmeza na salvação trabalhada por Deus em nosso favor, a fé, a santidade e outras palavras mais poderiam ser colocadas. Numa sequência, ainda nesse tópico 1, aspectos gerais sobre a carta, ainda temos no nosso material de classe o que lemos. Ainda são características deste livro. No Novo Testamento é o único quanto à sua estrutura. Começa como um tratado, desenvolve-se como um sermão e termina como carta. É o texto mais refinado do Novo Testamento, com exceção a Lucas. É o único escrito do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. A cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus. A palavra melhor, Jesus é melhor, a palavra melhor aparece 13 vezes. Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento. Ele provê melhor repouso, conserto, esperança, sacerdócio, expiação pelo sacrifício vicário e promessas diversas. Contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé, entre parênteses o capítulo 11. Está repleto da referência e alusões ao Antigo Testamento, que oferece um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva, da história e da adoração no Antigo Testamento. Observe bem essas colocações. De fato, nós temos tantos escritos doutrinários por Paulo, Pedro, João, Tiago. Que maravilha! Mas a apresentação de Jesus como sumo sacerdote, isso enfaticamente com apoios, argumentações, citações no Antigo Testamento, é só o livro de Hebreus que contém isso. Portanto, deem atenção especial, principalmente nessa segunda parte, quando começa a apresentar Jesus como sumo sacerdote, que não se consta em lugar nenhum mais, é só ali, se destaca tanto isso. Que outro livro fala? Nenhum. Mas também foi colocado nesse parágrafo que é uma carta? Não. O que seria? Uma pregação, um sermão? Sim, seria um sermão ou seria um tratado? Há uma mudança de estilo durante o desenvolvimento deste livro. Começa de uma forma e termina com uma carta pessoal, dando saudações para um e para outro. E notícias particulares de pessoas, como falando a respeito de Timóteo. Então, é uma coisa totalmente diferente, mas muito, vamos dizer assim, dentro de um conhecimento ou de uma ciência da escrita, sendo que outro igual não temos, a não ser Lucas, escrito o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, e também poderíamos citar o livro de Atos, escrito pelo mesmo Lucas, mas mostra uma erudição na exposição de tudo isso aqui que temos em Hebreus. E aqui também vai terminar com advertências sérias. Se Jesus é tão excelente, a revelação de Jesus nos coloca como que muito mais responsabilizados diante de Deus. É que precisamos estar atentos.
É como Moisés chegou a dizer que Deus levantaria um profeta como ele, mas a esse profeta deveria dar uma atenção toda especial, porque senão seria excluído do povo de Deus. Então, se a revelação é maior, a nós foi dado muito mais do que aqueles que estiveram num chamado tempo antigo ou Antigo Testamento. Levemos isso em conta. Dando sequência à nossa lição, passando a um outro tópico, o segundo tópico, nesta lição do trimestre, que é o estudo do livro de Hebreus, ou Carta aos Hebreus. Com essa lição, a glória e a excelência de Cristo Jesus, analisando o capítulo 1, o tópico 2 fala: Deus fala por intermédio do Filho. São os versos 1, 2 e 3 da nossa leitura bíblica. Leitura essa que não fiz no princípio, mas estou fazendo agora, neste momento, e que está agora projetado para nós, ou está também nas Bíblias que nossos irmãos podem acompanhar. E o texto de referência é esse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Observe que o tópico 2 diz: Deus fala por intermédio do Filho, mas de uma forma direta. Consideremos que nessa mesma leitura, verso 1, 2 e 3, já temos um resumo, que é a expressão do título da primeira lição: a glória e a excelência de Cristo Jesus. Perdoe-me, mas vou ler outra vez. Esses 3 versos são lindos, e por eles já se resumiu tudo, mas não está tudo aqui, tem mais argumentação ainda, é uma riqueza. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Já está o resumo de toda a lição aí, mas temos mais colocações e vamos estar acompanhando devagarzinho. Assim, num primeiro parágrafo do nosso material de classe, nesse tópico, Deus fala por intermédio do Filho, lemos: o autor assegura que a origem da revelação é divina. É certo que existe um Deus que se comunica e se dá a conhecer aos homens. Se Deus falou, não compete aos seus servos questionar, indagar, especular ou filosofar o que ele disse, mas ouvir o que Deus falou e revelou de si mesmo, e então obedecer. O sábio ouve o que Deus diz e age em obediência à sua determinação. Então ouvi-lo é sabedoria e vida, ignorá-lo é tolice e morte, é loucura. Então consideremos bem isto, né? Mas a palavra começa dizendo: havendo Deus antigamente falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Foram milênios, Deus permitindo as coisas acontecerem, e com os acontecimentos está tecendo uma história, ou colocando os marcos daquilo que é o certo e o próprio, ou o princípio das coisas de Deus. A criação, depois a criação não só do universo, mas de Adão, depois a formação da mulher, estabelecendo-se o casamento, depois o Jardim do Éden. Olha quanta história, e os anos passando, os séculos passando, Abel e Caim. Oh, como é que Deus tem paciência. Passa séculos, milênio, depois vem a transgressão no passado, depois vem o dilúvio, e depois Abraão, Isaac, Jacó, cativeiro, Moisés libertando, e juízes, tudo isso somando informações daquilo que Deus estava trazendo de conhecimento de si mesmo, dos seus princípios, das coisas celestes, para depois revelar Cristo Jesus definitivamente. Aí vem a excelência da revelação. Consideremos tudo isso. E se Deus falou, e ainda mais quando Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, indo ele, disse: enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele não está falando mais de um profeta que vem, não, mas ele mesmo em Espírito estaria conosco até a consumação dos séculos. Portanto, nós vamos estar mais atentos a isso. Tem muita gente procurando profeta daqui para lá. A gente precisa procurar mais Jesus, porque ele disse que ele estaria conosco. Então por que a gente tem que ficar correndo atrás de profeta? Se ele quiser falar conosco diretamente, ele fala. Se ele quiser falar através de mensageiro, ele vai mandar um mensageiro até nós. Não precisamos a gente ficar correndo atrás. Precisamos entender. E a palavra que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha as portas, ora a Deus, e Deus, que sabe tudo e vê tudo em oculto, atenderá, estará dando atenção à sua oração. Então não precisa ficar correndo atrás de profeta. Havendo Deus falado muitas vezes de muitas maneiras, agora fala pelo próprio Filho. Por que correr atrás de outras formas, né, de termos contato do que Deus quer em nosso viver, ou perguntas e respostas? O nosso texto falou sobre ouviu, entendeu, põe em prática. Ouviu é uma ordem, é uma instrução, obedeça e pronto, não se questiona. Eu gosto muito de ver Jeremias, entre outros, lógico, tem outros exemplos também, como Ezequiel mesmo, mas Jeremias, Deus deu umas ordens que seriam até quase que absurdas, que a gente diria no nosso modo precipitado de falar. Que ordem absurda! Mas Jeremias não questionou. Deus mandou, ele obedeceu. Viajar quilômetros e quilômetros naquela época para enterrar um cinto junto ao rio Eufrates, lá perto de Babilônia. Para que uma viagem desse tamanho para uma coisinha de nada? E volta ele para trás. Passa os dias, Deus fala: vai buscar o cinto. Oh Deus, para que lá uma viagem desse tamanho? Eu vou ali na loja, já tem cinto mais novo, outras modalidades mais bonitas. Ele não questiona, ele somente obedece. Deus manda ele comprar o terreno, ele, acho que ele está até um suspiro assim meio: para que isso? Vai tudo ser destruído e eu vou comprar terreno? E Deus fala: compra o terreno, faz a escritura, registre o imóvel e guarda a escritura em um lugar bem seguro. Ele só obedece, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, vai obedecendo. Depois acabaram as ordens, não tem mais nada para fazer. Eu falando, aumentando palavras. Aí ele vai conversar com Deus. Deus, para quê? Para que tudo isso? Estou resumindo. E Deus
Não tem isso em conta, irmãos. E Deus responde: é por causa disso, porque vai ser assim, o que você fez é para mostrar isso, aquilo outro. Deus explica. E depois nós diz para ele, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas primeiro ele obedeceu, depois foi conversar com Deus. O que está acontecendo? Por que isso? E Deus respondeu e disse mais: tem mais dúvida? É só clamar e eu vou te responder. Fica para nós a mensagem de nós procurar primeiramente obedecer, e depois, se tivermos dúvidas, questionamentos, vamos conversar com ele. Ele vai responder, vai dizer ainda. E outra vez que você tiver dúvida, volta a perguntar que eu te respondo. Uma linguagem direta nossa. Muito bem, passando à frente, num parágrafo 2 da nossa lição, no tópico 2, Deus fala por intermédio do Filho. Ainda podemos estar vendo: no passado, o instrumento principal de Deus para a sua revelação foram os profetas, servos que falavam em nome do Senhor. Em nossos dias, hoje, ele se revela exclusivamente por meio de Jesus Cristo, o Filho. Há uma acentuada distinção entre Jesus e os profetas. A revelação profética foi importante, porém era sombra das realidades celestes. Mas a revelação de Deus em Jesus é maior, pois é plena, perfeita e definitiva. A mensagem de Jesus não era uma parte da verdade, mas ele é a verdade. Se os profetas transmitiam o que Deus disse através de Jesus, o Filho, o Pai fala diretamente aos homens. Se os profetas captaram uma parte da mente de Deus, Jesus é a própria mente de Deus, a plenitude da divindade. A palavra de Deus falada mediante seu Filho é final. Ela cumpre e transcende tudo o que foi anteriormente falado da parte de Deus. Então observem essas colocações que nós temos nesse tópico 2, também parágrafo 2, mostrando que os profetas falavam da parte de Deus, mas em Pedro nós temos aquela colocação que os profetas falavam, transmitindo a mensagem que Deus deu para ser levada ao povo, mas depois eles mesmos ficavam perguntando: como? Em que tempo que essas coisas vão acontecer? Ou seja, eles tinham uma mensagem para passar à frente, mas Jesus não tem um pedaço da mensagem. Jesus tem tudo. Ele tem tudo. Nele está a plenitude da divindade, e não a porçãozinha. Então, em vez de procurar profetas por aí, vamos procurar direto para Jesus. Outra vez, esta ideia, para a gente ter liberdade de usar. A palavra usar não é usar, apelar, suplicar, buscar, aquilo que é próprio em Jesus mesmo, como sacerdócio em nosso favor, para nós irmos a Ele. Não precisa mais nada. Ele é a plenitude de Deus conosco. Mas ainda teremos considerações. Nisso que falamos, coloco as palavras de Êxodo capítulo 4, verso 10 e 12, quando Deus fala com Moisés, e Moisés também chega a replicar com Deus. Verso 10 até 12 de Êxodo 4. Está escrito: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor?
Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Antigamente Deus falava pelos profetas, e até uma forma que Deus colocava as palavras. Mas Jesus não tem uma palavra colocada por Deus na sua boca. Ele é a palavra de Deus na sua plenitude. O verbo, no princípio é o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E no céu glorificado, ele continua sendo chamado a palavra de Deus. Não podemos esquecer disso. Ainda em Jeremias capítulo 15, verso 19, a expressão é: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Palavra forte de Deus para Jeremias, naquela desilusão dele pregar a palavra com muita propriedade, porque era a palavra de Deus colocada na sua boca, e muitos sinais fortes também. Entretanto, o povo não ouvia, e Jeremias desanimou. Chegou a parecer um desânimo ou até um recuo, e Deus agora fala fortemente para ele: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E mais: tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Aí está, como Deus falava antigamente. Mas agora, repetindo, o assunto é Jesus. E temos a palavra em Colossenses capítulo 1, verso 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Jesus, habitasse. Ou Colossenses 2, verso 9: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não resta dúvida da grandiosidade de Jesus, e nesse particular desse tópico 2, Deus fala por intermédio do Filho, intermédio de Jesus. Continuando na nossa lição, um tópico 3, aliás, um parágrafo 3 no tópico 2, lemos assim: este texto encerra mostrando várias credenciais que atestam que verdadeiramente Jesus é o unigênito do Pai. Ele é herdeiro de tudo como uma consequência natural da sua filiação. Tudo que pertence ao Pai pertence a Ele por direito legal. Como único gerado, Ele é o único herdeiro legítimo. O Filho também é o Criador, por quem fez também o mundo, é a expressão bíblica. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus. Aos seus discípulos Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. Depois não diz ainda, porque não é Ele que fala, mas é o Pai. Não é Ele que faz as obras, é o Pai. Mas continuemos ainda no texto. Aos seus discípulos disse: quem vê a mim, vê o Pai. Em seguida é afirmado que o Filho sustenta a criação pela palavra do seu poder, ou seja, o Filho não é só o Criador, mas mantém o equilíbrio do universo através do seu governo. Cristo, ao efetuar o perdão dos nossos pecados, mediante a sua morte na cruz, assumiu o seu lugar de autoridade, assentou-se à destra de Deus. A atividade redentora de Cristo no céu envolve seu ministério de mediador divino.
Observe bem as colocações que nós temos neste ponto, falando sempre da excelência de Jesus, mas em particular, Deus fala agora por intermédio de seu Filho Jesus. Precisamos crescer mais diante de Deus. Na verdade, Deus ainda continua usando muitos homens para falar aos homens. Parece que nós estamos lá no Antigo Testamento, profetas para falar ao povo, porque o povo parece que não quer ouvir Deus falar, ou ainda não crê que Deus fale. Mas o tempo já é melhor, é para irmos direto. Dentre nós, será que não existe gente assim, que está ainda dependendo de outros falarem como intermediários de Deus, sendo que o intermediário colocado na plenitude da sua grandeza é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo? Então ainda há fraquezas, ainda somos crianças. Será que Paulo diria, ainda sois carnais? Porque para os coríntios ele disse essa palavra mais forte: ainda sois carnais, e tendo muitos dons espirituais. Então vamos entender bem isso, para nós não só entendermos, mas aplicarmos na nossa vida. Jesus fala hoje, precisamos ter acesso a Ele. Aí está a vantagem da oração, a necessidade de buscarmos mais Deus em oração, é conversar com Ele direto. E às vezes nós preferimos ficar ouvindo um sermão, seja na escola bíblica, seja nos cultos diversos da igreja, mas e a oração, que é Ele e nós e Ele? Nós não estamos valorizando isto. Não estamos entendendo? Ou não estamos tendo fé? Fica só as perguntas. Não quero agravar ninguém, mas pelo menos no culto de oração parece que o número de pessoas vai diminuindo progressivamente. E Jesus perguntou: haverá fé na terra? Quando Ele vier, achará fé na terra? Mas ficam essas coisas colocadas. E assim, dentro deste texto, podemos estar mostrando, exemplificando, através de referências bíblicas, o que está posto. Em João capítulo 1, verso 1 e 14: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Palavra que já citamos. Verso 14, aí mesmo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou a palavra de João capítulo 17, verso 9 e 10, Jesus dizendo, entre outras palavras que poderiam ser colocadas aqui como referências: aqui está: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Olha a liberdade de Jesus falar, falando aos seus discípulos. Por isso atentemos, irmãos, que tudo é de Jesus, nada é nosso. Temos aquela parábola em que o Senhor foi para uma terra distante tomar posse de um reino, falando de Jesus voltando ao céu. E os servos, os empregados, disseram um para o outro: está longe, vamos fazer uso daquilo que é dele, porque ele está ausente. Mordomos infiéis. Ou então, outra parábola, que o Senhor mandou servos buscar frutos da sua vinha, e os lavradores sempre maltratavam ou até matavam os enviados, até que o Senhor da vinha diz: mandarei meu filho, é meu filho, respeitarão. Mas os lavradores, vendo que era o filho, disseram um para com o outro: matemo-lo e fiquemos com a herança. Muitos estão querendo tomar posse das coisas de Deus, tanto nas religiões como no mundo natural, esquecendo que vem de Deus. Deus é quem dá
Deus quem? Também tira. A falta de temor de Deus nestas coisas. Mas continuemos. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, está colocado também: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, mostrando que Jesus é a expressa imagem de Deus, e também por outro lado como que coautor da criação. Ele estava na criação, fazendo tudo, e tudo foi feito por ele e para ele, e ainda mais sustentado por ele. Continuando os nossos versículos de referência, verso 15 de Colossenses 1, quando cita, falando de Jesus, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E em João 14, verso 9, outra vez Jesus falando aos seus discípulos, ele disse-lhes Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, coloca assim Jesus de fato exaltado, e ele estando conosco é a plenitude de Deus para nos assistir em tudo que nós possamos necessitar. Ou seja, temos um trunfo muito grande, irmãos. A gente não precisa correr atrás de Elias, Eliseu ou outro profeta qualquer. Jesus é enviado por Deus a nós. E mais do que isso, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, eu e o Pai, e faremos nele morada. O que Deus propôs para nós, não propõe para nós, é muito grande, e nós estamos lá dando volta, lá longe do tabernáculo, enquanto que a ordem no Novo Testamento é: temos ousadia de entrar na presença de Deus. Mas continuemos, e outra vez reforço esse tópico 2 no texto que foi estudado e considerado, que eu já disse e já li 2 vezes e leio essa terceira. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem custou herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Havendo Deus antigamente falado pelos profetas, a nós falou-nos, a nós fala nestes últimos dias pelo Filho. Isso que precisamos ter bem colocado de nós, dentro desse tópico 2, Deus fala por intermédio de seu Filho. Continuando, chegamos ao tópico 3, Jesus Cristo é superior aos anjos. Muito bem, já tivemos considerado antes, ou temos considerado anteriormente, que esses 3 primeiros versos do capítulo 1 de Hebreus mostram a excelência de Jesus por si mesmo, no que ele é em si mesmo. Mas depois vai entrar agora mesmo no capítulo ainda 1, verso 4 a 14, e avançando no capítulo 2, mostrando que Jesus é mais excelente do que os anjos. E na sequência continua: mais do que Moisés, mais do que Josué, mais, e é melhor do que tudo que possa ser colocado de comparação. Assim sendo, passemos à leitura bíblica na parte final, que são os versos
4 até o verso 14 de Hebreus. E o texto em si diz para nós desta forma, Hebreus 1, verso 4 em diante. Depois de falar de Jesus, resplendor da glória de Deus, verso 4 diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Verso 6: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como a veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então observe bem, irmãos, na colocação da nossa lição, entrando agora nesse tópico 3, Jesus Cristo é superior aos anjos. Como é que Deus chama Jesus? No texto que acabamos de ler. Só por isso já falou tudo. Deus, vamos dizer na nossa forma de dizer, Deus Pai, o Todo-Poderoso, referindo-se a Jesus, aquele que Ele gerou de si mesmo, único gerado, fala para Jesus dessa forma. Qual forma? Senhor. Por isso que Jesus disse: quem é o Messias, filho de Davi? Como é que Deus disse? Disse o Senhor a meu Senhor, ou seja, Davi disse em espírito, falando do Messias, disse o Senhor a meu Senhor. Como é que é filho de Davi, se Davi lhe chama de Senhor? Mas aqui o próprio Deus, referindo-se a Jesus, o chama de Senhor. Abra um parênteses, perdoe. Muitas vezes os pais parecem que querem ter domínio sobre os filhos. Olha esse modelo em Deus o Pai e Jesus. Ele colocou Jesus na altura da nobreza dele, Senhor. E os nossos filhos vão crescer, vão desenvolver. Ainda mais que não são, o que eu vou dizer? Gerado por nós. A vida procede de Deus, gerou-se através de nós, mas são de Deus. Então nós temos que lembrar que nossos filhos vão crescer e vão ser talvez autoridades maiores do que nós mesmos. Então não é aquele domínio e opressão, é uma criatura, uma vida que está crescendo e é distinta de nós mesmos, porque é de Deus. Assim Deus fala de Jesus, Senhor, e depois diz assim: Deus,
o teu Deus. Como é que Deus o Pai refere-se a Jesus? Como que o chama? Agora, Deus, Senhor, Deus, para a gente entender a grandiosidade de Jesus, só nessas palavras. Mas passando ao texto em si, no primeiro parágrafo da nossa lição, temos nesta passagem exposta a superioridade do Filho e a subordinação dos anjos. A argumentação está alicerçada nos textos das Escrituras que demonstram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este fato é testificado pelo próprio Deus: tu és meu filho, hoje te gerei. Depois, no outro lugar, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Estes textos se referem, vamos dizer assim, de imediato, a Davi e Salomão, que representava o governo de Deus sobre a nação de Israel. Agora é aplicado a Jesus Cristo, um rei sem igual, maior que esses reis, que ocupa definitivamente o trono de Israel e cumpre as promessas de Deus na história. Cristo excedeu todas as expectativas humanas pela sua vida, morte e ressurreição. Ele demonstrou que não era somente um rei, o rei prometido, sim, o rei prometido e o Filho do Deus eterno. Então Jesus é muito mais que nós poderíamos estar considerando. E o nosso assunto aqui, nesse tópico, Jesus Cristo é superior aos anjos. E foram feitas várias citações no nosso material de classe a respeito daquilo que é falado de Cristo Jesus. Mas uma referência citada aqui, Jesus coloca Mateus capítulo 12, verso 42, dizendo: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Só um exemplo mostrando a excelência de Jesus dentro da palavra que falamos nos Salmos, e que de primeira mão referia-se a Davi e a Salomão, mas em espírito fala daquele que é maior que Davi e Salomão, porque esses também representavam uma forma e numa pequenez, o reinado de Jesus. Continuando um pouco mais, segundo o parágrafo do tópico 3, e quem são os anjos? Quem são os anjos? No verso 6 e 7 do texto da leitura bíblica, o contraste é acentuado. Os anjos são criaturas, estão a serviço, anunciam as glórias do rei e devem adorá-lo. Ao citar, o autor enfatiza o reinado de Cristo como justo, ungido e que duraria pelos séculos dos séculos. Glorificado seja Deus. Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de eternidade a eternidade, do início ao fim da história, da criação à consumação. Os anjos servem e adoram a este Rei, e nós devemos fazer o mesmo. Complementa-se agora no verso 14: eles têm outra missão, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são os anjos? São gloriosos? São. Poderosos e outras coisas mais que a gente não sabe nem como falar. Mas lembre que nós lemos no texto, porque o escritor de Hebreus cita o salmo que diz que Jesus apresenta Jesus e determina: todos os anjos de Deus o adorem. Referindo-nos agora, ou citando Apocalipse, quando Jesus se chega, só Jesus se chega e toma o livro que está à direita do que está assentado no trono,
a plenitude de tudo aquilo que existe, se prostra e adora Jesus, dizendo: digno és de todas as coisas, porque com teu sangue compraste para Deus homens de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não precisa nem mandar mais. Ele já reconhece quem é Jesus. E perdoe falar assim, mas até o diabo sabe. E estremece. A grandiosidade de Cristo Jesus. Satanás, quem era ele? Mais alta palmeira do Líbano, querubim ungido e outras coisas mais. Mas quando Jesus chega, ele estremece. Jesus é maior do que todos os seres existentes. Esta é a verdade. Mas voltando mais precisamente ao texto, Jesus Cristo superior os anjos. Quem são os anjos? Criados por Deus para o seu serviço. Ainda que em amor os criou, dando a oportunidade de eles terem vida e conviverem com Ele. Mas eles têm entendimento que são criaturas de Deus, ainda que Deus os chame de filhos. Mas eles sabem muito bem que a vida que tem foi porque Deus os deu essa oportunidade de viver. Eles sabem. Eles são como ventos, labaredas de fogo, enviados para proceder a alguma coisa, realizar alguma coisa, como o vento, como que um impulso para que aconteça aquilo que Deus determinou que aconteça. Mensageiros de Deus, são as várias formas que temos de dizer. E lá por último se coloca que eles são servos de Deus como nós, conservos nossos. João quis adorar o anjo. Devia ser uma coisa extraordinária que ele estava vendo, e quis se prostrar para adorar. O anjo disse: olha, não faças tal, adora a Deus, eu sou servo como tu. Então observe bem essas colocações. E a palavra dele ou a palavra aqui em Hebreus é que eles trabalham, estão envolvidos na obra redentora junto com Jesus e a nosso favor. Mas temos outros versos que eu quero citar, dos anjos servindo Jesus. Após a tentação, Mateus capítulo 4, verso 11. Então o diabo o deixou, após a tentação, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus não precisava de fato transformar pedras em pães, não precisava. No momento certo seria atendido. O Pai sabe da necessidade dele, enviou anjos para o servirem. Não foi só Elias que comeu pão quentinho do céu, não. Jesus também deu essa oportunidade aqui após o jejum. Lucas 22, 43. Getsêmani, momento tremendo, crucial do ministério de Jesus. Jesus suando gotas de sangue. Passado aqueles momentos, diz a palavra, verso 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jesus tem amigo no céu também que vem confortar ele. E ele é quem, né? Maravilha dos céus. Mas a citação que temos em Salmo e que o escritor de Hebreus cita é, por exemplo, Salmo 45, versos 6 e 7. E a palavra diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então o texto de estudo nosso em Hebreus é parte copiado do Salmo, no caso o Salmo 45, ou o Salmo 102, versos 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tudo isso vai acabar, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo,
e os teus anos nunca terão fim. Jesus, Rei eterno, um Rei criador de todas as coisas. E lembremos que o estudo desse tópico 3 envolveu os versos 4 a 14 do primeiro capítulo, alvo do nosso estudo, o livro de Hebreus. Jesus Cristo superior aos anjos, mas não concluiu. Ainda no capítulo 2 teremos citações deste tema. E assim chegamos ao final, à conclusão, quando no texto, em resumo, apresentamos o que agora também lemos. Diante desta magnífica mensagem dos céus, não há como permanecermos indiferentes ante a voz de Deus. Absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos, tem maior autoridade do que Cristo. Ele é o único caminho para a salvação eterna e o único mediador entre Deus e o homem. Eu vou colocar mais uma coisa. Se aqui está escrito assim, absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos têm maior autoridade do que Cristo, nem as instituições religiosas. Porque muitos estão mudando a palavra de Deus como se tivesse autoridade. E alguns chegam a dizer que são representantes de Cristo na terra. Jesus não precisa de um representante na terra porque ele está aqui. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é soberba. E como que tomando o lugar de Jesus, tomando posse daquilo que é próprio de Jesus, é o cumprimento da palavra, se sentando no trono de Deus, querer no parecer Deus. Portanto, tenhamos muito cuidado. E assim encerramos nossa lição, cujo texto áureo é este, o verso 3, referindo-se à glória e excelência de Cristo Jesus. O verso 3 diz: o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Este é o texto áureo para nós. E assim concluímos nossa lição que neste trimestre é o livro de Hebreus, e a primeira lição, a glória e excelência de Cristo Jesus, tomando ou estudando o capítulo 1. E nesses tópicos, aspectos gerais sobre a carta, Deus fala por intermédio do Filho, e Jesus Cristo é superior aos anjos. E assim encerramos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.